Chegou o momento de falar em psicologia no quadro Insight com Virgínia Novo. Oi, boa noite, tudo bom? A gente está começando mais um Insight. Hoje a gente vai falar sobre maturidade. Por que eu resolvi falar sobre maturidade? Justamente por essa situação desse ano, não é? Eu achei que essa situação que aconteceu, que a gente está acompanhando, foram muitas perdas, a gente está muitas pessoas com alguns problemas que enfim, está sendo um ano atípico para todos nós, né? Em todas as áreas, não foi fácil para ninguém. Mas a maturidade consiste justamente nisso. Foi essa minha intenção, em a gente tocar nessa situação de maturidade. Como a gente vai lidar com essas situações todas, não é? Segundo especialistas, a gente tem esse nível de maturidade mais acentuado conforme está a nossa estrutura interna mais inteira, mais íntegra, mais intacta. E como é que isso vem, como é que isso acontece? Desde o nascimento. Aí é uma construção que vem por todas as etapas infantis, vai passando, a gente vai pulando essas etapas. É importante salientar, eu já comentei sobre essas etapas há um tempo atrás, mas eu acho importante salientar que essas etapas, elas não são instantes, não é? Mas, à medida que tu vai passando essas etapas, elas vão, se você arrumou elas bem, se você se organizou internamente para passar por elas bem ou não, elas vão ser varridas para baixo do tapete, não tem jeito. Você não vai superar essa etapa por ter passado pela idade, você entende? Você vai, lá na frente, ter um problema relacionado àquela etapa que, digamos assim, você burlou, não é? E isso vai refletir diretamente na maturidade. A maturidade, a gente fala aqui, quando eu estou tocando nesse assunto, eu quis mais trazer ela trazê-la, né, em função agora do final de ano, mas eu acho que a gente também tem que fazer um ponto com relação a nossa maturidade pessoal, da gente conosco mesmo, da gente com relacionamento externo, da gente com situações variadas, doença, filho, pai e mãe hospitalizados, escola, tudo envolve uma maturidade. E a gente estando bem desenvolvida, a gente vai conseguir enfrentar todas as situações que acontecem, não é? Veja bem, eu gosto de tocar, eu achei importante trazer isso, porque eu sinto que está havendo uma confusão muito grande entre maturidade, que não deixa de ser, de certa forma, uma experiência de vida alicerçada no que você teve de ensinamentos, em tudo que você captou de conhecimento. E eu não falo só conhecimento administrativo, eu falo conhecimento pessoal, conhecimento psicológico, conhecimento... A gente é uma esponja, a gente vai trazendo conosco e adquirindo hábitos e situações comportamentais que elas vão nos dar uma resposta mais ou menos favorável à nossa maturidade quando ela for solicitada, não é? Então, se a gente for ver uma maturidade para uma situação de ter um filho, por exemplo, de optar por um casamento e ter um filho, especificamente, há que ter uma maturidade muito elevada, porque a maturidade do casal vai responder diretamente na maturidade da criança. Então, esse casal tem que estar muito bem alicerçado, porque ele vai ser responsável por uma criança, no mínimo ali com uns 14, 15 anos, até ela entrar na puberdade e trazer com ela outras necessidades. Até aquele momento é do casal, a responsabilidade sobre a maturidade não adquirida dessa criança. Então, e esses aspectos de maturidade que puxam por isso são completamente diferentes dos aspectos de maturidade que vão te compactar, digamos assim, numa situação de um relacionamento por si, ou numa situação de uma hospitalização, ou numa situação de alguma doença mais séria, ou na situação de
de lidar com amigos, enfim, são situações diferentes. Eu trouxe essa situação casualmente específica de um relacionamento com filhos, porque, sim, há uma necessidade de uma maturidade muito maior, porque está envolvendo um terceiro que não está preparado para isso. Então, ele não está sendo convidado a vir, não é? Ele quer dizer, ele não se convidou a vir, ele veio, né, por um planejamento do casal. Então, esse planejamento tem que estar, ou não, não é? Mas esse planejamento, mesmo que não tenha sido planejado, parece assim meio antagônico, não é? Mas assim, mesmo que não tenha sido planejado, a partir do momento que é sabido, tem que haver esse planejamento. E isso já tem que sair fora, imediatamente, de cima dessa criança. Seja lá a forma que for. E então a gente vê muitos processos indo judicialmente, acabarem judicialmente, por situações diversas, não é? E aí você se depara, aquilo não é de uma seara judicial, aquilo é de uma seara comportamental, e comportamental nos traz para psiquiatras e psicólogos. Por quê? Porque não houve maturidade. Então, a separação, tudo que está influenciado num movimento judicial, não era bem onde eu queria entrar, mas a gente vai entrar nisso ainda. Tudo que está, que acaba numa situação judicial, não necessariamente seja judicial. Está sendo resolvido ali pontos nítidos e claros com relação à falta de maturidade do casal, não é? Está saindo de uma seara comportamental, que na verdade continua, para ser resolvida numa seara judicial, que na verdade não é dela, não é? Então, mas não teria outra seara para buscar, porque o casal não está atingindo aquela maturidade suficiente para poder se determinar com relação à criança, uma pauta importantíssima. Acho importante, só para a gente finalizar, para mim, nós estamos chegando agora, então realmente nesse final de ano complicadíssimo, e temos que fazer esse balanço, sim, né, de como a gente vai enfrentar ano que vem. Vamos tentar ter uma esperança melhor, até o meu tema do meu próximo programa que eu vou falar sobre esperança, para a gente ter esse entendimento de como a gente pode ter uma esperança com maturidade, né? Que envolve, maturidade envolve tudo, né? Toda essa diferença. Um casal pode brigar e ao mesmo tempo ser maduro, mas a briga faz parte dos ajustes. Então a gente tem que cuidar muito a confusão de briga de birra para briga de ajustes, porque elas sim são necessárias. Elas são necessárias. Né? Não há necessidade da briga, mas a briga pode ser de ajustes, não é? Então é importante que a gente se dê conta dessa maturidade, que a gente possa olhar no olho e trazer esses dados de realidade para se chegar a esses ajustes importantes, né? E questão judicial, achei importante também só falar, porque eu vi um movimento, não sei como está, não é bem minha seara, mas acho importante comentar isso. Eu vi um movimento de mediadores. Eu achei importantíssimo isso, não é? Porque às vezes esses casais, com filhos em especial, eles não têm como recorrer, não têm a noção que um psicólogo poderia fazer isso, ou talvez fosse muito encarecido para eles. A gente está falando aqui monetariamente, né? Então eles não têm outro recurso sem ir no judiciário. E eu achei importantíssimo saber, nesses tempos eu soube com uma amiga minha que ela estava mediando essas situações judiciais. E ela é da minha área. Então, assim, eu sei que são várias pessoas de áreas distintas que podem servir como mediadores. Então, acho importante, né? Achei um movimento interessante da área judicial em relação a trazer, primeiro, afastar um pouco de uma seara que seria mais importante, de uma autarquia maior, ter que resolver esse tipo de situação. No entanto, dar um acolhimento de tal forma que fique mais próximo da população que não tem esse entendimento, que ela vai ter
esse ajuste. Então fica essa dica, a gente fazer esses levantamentos agora no final do ano, pensar positivo, a gente poder ter esperança, mesmo que a luta seja árdua, e pode acontecer. E o fato de tentar ajustes não quer dizer imaturidade, tá bom? Então a gente se vê na próxima semana. Uma boa semana para você. Até lá.